Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Mais uma vez, uma mídia oficial do Vaticano, o Vatican News, abordando o tema influenciadores digitais. Acontece que, em tempos de redes sociais, os influenciadores estão pregando e anunciando a doutrina da igreja. Muitos influenciadores. As pessoas estão vendo o que os influenciadores estão ensinando e vendo que muitas vezes difere do que alguns padres, principalmente se tratando da teologia da libertação, têm ensinado. Então, os influenciadores estão causando um grande incômodo aos modernistas, aos progressistas e ao pessoal da teologia da libertação. Por quê, queridos irmãos? Porque até um pouco tempo atrás funcionava da seguinte maneira: o padre ensinava na igreja. Muitas vezes poderia até conter erro nos ensinamentos, porém era o padre, então ninguém falava nada. Quantas vezes eu já vi pessoas falando assim: o padre ensinou. Eu falei assim, mas tá certo ou tá errado? Ah, tá errado, mas ele é o padre, né? Então se ele é o padre a gente não pode questionar. Entenderam? Até hoje ainda existe. Existe essa hierarquia e não estou aqui, tá, falando sobre a questão hierárquica, não. Mas até pouco tempo atrás existia essa questão de que o padre falou, tá falado, nós não questionamos, obedecemos e ponto final. Mas se o padre estiver mandando você pular dentro de um buraco, você vai pular? É óbvio que não, tá errado. Então, nós começamos a estudar os documentos e o magistério da igreja e vimos que existia uma postura incoerente muitas vezes. E começamos a questionar. E esse questionamento está ecoando ali na mente dos progressistas e do TL de uma forma que eles estão se sentindo mais muito incomodados. Nós já vimos aquele documento que vazou da CNBB, 2 documentos na 60ª Assembleia da CNBB, que criticava abertamente os influenciadores. Padre Joãozinho, que é da Teologia da Libertação, falou no Santo Flow podcast que a igreja precisaria colocar um imprimatur ali do bispo autorizando aqueles que querem anunciar e evangelizar pelas redes sociais, algo que é um tanto quanto quase que impossível, porque agora o bispo vai ter que autorizar uma pessoa para pregar o evangelho? Tá. Então agora, esses dias, o Vatican News criticou os influenciadores e agora ele está falando novamente dos influenciadores. Eu quero trazer a matéria. A questão aqui é, o Vatican News não fala quem são os influenciadores que estão incomodando. Eles apontam algumas situações, mas que os influenciadores que eles citam aqui na matéria, esses influenciadores nunca falaram nada contra a CNBB. Não, quem combate eles e causa um barulhão na cabeça, um ecoamento ali, um eco na cabeça deles, são outros influenciadores. E não esses que foram citados na matéria. Vamos para a matéria, preste atenção. O magistério da igreja em tempos de redes sociais. Em tempos de redes sociais, constatamos certa pulverização do magistério, chegando mesmo a beirar um relativismo perigoso, onde o mundo dos influenciadores digitais inúmeras vezes se sobrepõe às orientações da hierarquia católica. Quem escreveu foi Padre Manuel Godoy. A Igreja Católica, como organismo que agrega os fiéis que seguem Jesus Cristo e pautam suas vidas na Palavra de Deus, está no mundo e atua como qualquer outra entidade civil. Para dentro, tem os seus princípios e ideais. Para fora, busca influenciar a vida social do país
com sua visão humanista e cristã, pautada por seu ideário e utopias. A igreja é utópica? Não entendi, ficou né? Como que a igreja é utópica? Utópica é uma utopia que você não consegue fazer. Mas vamos lá. Para cumprir sua missão, a instituição conserva uma estrutura historicamente montada com uma hierarquia bem definida. Cabe a essa hierarquia centrada no Papa, com a Cúria, com sede em Roma, com seus organismos, determinar o cuidado com o corpo doutrinal. Essa missão é denominada magistério da Igreja. O magistério, nesse caso, refere-se à função de ensinar própria da autoridade eclesiástica, que por isso deve ser obedecido e seguido pelos católicos. Cabe ao Papa e aos bispos, em união com ele, explicitar o conteúdo das orientações necessárias para a catolicidade, no esforço de ser fiel ao seguimento de Jesus. A missão do magistério ainda deve ser a de proteger o povo dos desvios e dos afrouxamentos, em termos doutrinais, e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Catecismo da Igreja Católica, 888 a 892. Em tempos idos, se entendeu que as decisões de Roma não se discutem, se acatam. Criou-se até um axioma para bem expressar essa situação. Roma locuta, causa finitat est. Isso significa literalmente em português. Roma falou, o caso está encerrado. Hoje, porém, são tantas vozes, sobretudo nas redes sociais, que o axioma ganhou uma nova formulação. Roma locuta, disputada causa est. Sobretudo quanto o magistério em questão fala o que não combina com a ideologia deste ou aquele grupo. Basta lembrarmos dos embates em torno da Humanae Vitae do Paulo VI, em 68. Hoje, inúmeros escritos do Papa Francisco são não somente contestados, como praticamente ignorados por muitos segmentos eclesiais. Para exemplificar, tomemos a sua exortação apostólica Amoris Laetitia. Porém, percebe-se uma indiferença surda sobre outros documentos como Evangelii Gaudium, Laudato Si, Tutti Fratelli. Tais documentos foram rapidamente engavetados ou colocados como enfeite de biblioteca. Há uma questão que a gente precisa pontuar aqui, é sobre a Amoris Laetitia, que ela ensina ou pode dar a entender que casais recasados podem comungar, se tiverem uma vida estável, muito tempo juntos, filhos. E não é isso que a doutrina ensina. Só que a Amoris Laetitia não fala isso claramente. Deixa no ar ali algo com um duplo sentido. Então, essa é a grande questão. Por isso que, às vezes, esse documento, principalmente a Amoris Laetitia, ela é ignorada. Por empenho do Papa Francisco, estamos vivendo num tempo sinodal na Igreja, onde todas as pessoas de boa vontade, não somente os cristãos, são convidados a repensar a caminhada eclesial para que os processos sejam mais participativos, mais envolventes e inclusivos. Processo esse praticamente esquecido pelos meios de comunicação e pelos influenciadores digitais católicos. E, em tempos de redes sociais, constatamos certa pulverização do magistério, chegando mesmo a beirar um relativismo perigoso, onde o mundo dos influenciadores digitais inúmeras vezes se sobrepõe às orientações da hierarquia católica. Ponto. Agora eu vou fazer um adendo aqui. Se a Igreja ensinou que, por exemplo, a fornicação é pecado, casais que fazem sexo antes do casamento. Eu vou dar esse caso como exemplo. E nós escutarmos em uma homilia um padre falando que se os dois casais de namorados aí, eles se amam, pode fazer um test drive.
como nós já escutamos alguns testemunhos. Nós vamos obedecer ou desobedecer uma orientação que claramente é uma orientação que vai contra o magistério? Os influenciadores, eles ensinam que o magistério deve ser seguido. Aí, um bispo manda as pessoas comungar self-service. Pegar você, a comunhão, e você mesmo olhar e se autocomungar. Sendo que a Instrução Geral do Missal Romano, a 3ª edição, fala que isso não pode. E daí, quando nós condenamos e falamos que está errado, nós estamos indo contra o magistério? Ou está tendo uma inversão de valores aqui, em que quando um padre ou bispo ou qualquer clérigo aí ensine algo que é claramente um erro, nós precisamos obedecer? O Código de Direito Canônico vai dizer que todo fiel tem direito, quando vê um erro claro, de questionar e falar que aquilo está errado. E o Código de Direito Canônico ainda dá um adendo maior para jornalista. Voltando então ao texto, podemos dar como exemplo o campo vasto dos seguidores dos influenciadores digitais, que atropelam em muito os órgãos oficiais da Igreja Católica. Comparemos os seguintes números. Padre Fábio de Mello tem 26 milhões de seguidores. Marcelo Rossi, 8 milhões. Frei Gilson, 3,2 milhões. Irmã Kelly Patrícia, 2 milhões. Padre Paulo Ricardo, 1,7 milhões. Vatican News, 853 mil. CNBB, 189 mil. Um arcebispo como Dom Valmor, que já exerceu o mandato de presidente da CNBB, tem 23,6 mil seguidores. Esses são os números de influenciadores católicos no Instagram, constatados no acesso em 21 de setembro de 2023. Ponto. Falo uma coisa que eu já havia dito antes. Os influenciadores católicos que questionam não são esses que foram citados na matéria. Eu nunca vi, e você pode procurar, Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, Padre Marcelo e muito menos o Padre Fábio de Mello. Em nenhuma vez eles questionaram a CNBB, questionaram outros padres e falaram algo aí referente ao magistério. São outros influenciadores digitais que não foram citados, que estão questionando muitas vezes as posturas erradas de clérigos. Ponto. O que poderia ser celebrado como um excelente ganho para a instituição com números tão significativos de presença nas redes é, na verdade, motivo de preocupação, pois o conteúdo veiculado, sobretudo, pelos mais significativos influenciadores católicos digitais, praticamente ignora qualquer orientação que venha do Papa Francisco e da sua proposta de sinodalidade. Se não se constitui em magistério contra, pode-se afirmar, seja um magistério paralelo. Está nascendo assim uma outra igreja, povoados por católicos que desconhecem os ensinamentos do Concílio Vaticano II e seus desdobramentos eclesiais. Uma igreja que retrocede às orientações do século XVI emanada do Concílio de Trento. Ponto. O Concílio de Trento ele não foi extirpado, o Concílio de Trento ele não foi eliminado da história da igreja. O que foi dito no Concílio de Trento permanece valendo até hoje. E vou citar um exemplo que eu já falei várias vezes aqui no canal. A Sacrosantum Concílio, que rege a liturgia do Concílio Vaticano II, o Novo Ordos, pede partes comum em latim, pede canto gregoriano, pede que o padre continuasse rezando de frente para Deus, de costa para o povo, um monte de coisa que foi mudado. Onde está escrito nos documentos do Concílio Vaticano II que deve ter canto popular com bateria, com batuque, com um monte de coisa que não é sagrado na missa? Onde está escrito isso? Tá? Então, é muito fácil de ser refutado esse argumento aqui. Muito já se falou que se vive no interior da igreja um real cisma silencioso, onde as orientações do magistério são literalmente ignoradas por uma parcela significativa do povo católico.
realidade que se pode questionar por diversos ângulos. Do ponto de vista do magistério, pode ser que suas orientações não acompanhem a evolução do mundo contemporâneo, sobretudo em questões de moral, sexual e dos costumes, do ponto de vista do povo católico. Será que a pulverização das orientações lhe provoque uma imensa confusão entre o certo e o errado? Diante dessa imensa confusão de ideias, a busca pelo passado seria um querer atracar o barco da vida onde um dia já se alcançou mais segurança? Agora pode ser mudado o catecismo e a doutrina? Porque, pelo que está falando aqui, uma evolução do mundo contemporâneo, sobretudo em questões de moral sexual dos costumes. O pecado agora ele mudou, não é mais pecado? Olha para você que absurdo o que está escrito nesse artigo aqui do Vatican News. Cara, é bizonho o que está escrito. Piero Capelli, escritor italiano, analisa em sua obra Cisma Silencioso as contradições e os conflitos que muitas vezes duros e profundos dentro da Igreja Católica entre a hierarquia e o variegado povo católico, fiéis sacerdotes religiosos que na prática, no pensamento, têm posições diferentes e contrastantes à relação da doutrina oficial. Trata-se de um autêntico cisma, embora silencioso, não declarado, porque falta no interior da Igreja espaço à sadia controvérsia e ao diálogo. Os dissidentes, sobretudo teólogos e presbíteros mais avançados, muitos deles adeptos de uma teologia mais arejada, ou teologia da libertação, né? Vamos falar a verdade. Por um longo tempo pagaram com sua marginalização e a exclusão institucional. Por outro lado, sempre houve mais tolerância com os dissidentes conservadores e tradicionais. Isso criou no interior da Igreja um mal-estar profundo, difícil de ser superado. Em tempos de redes sociais, esse fosso ficou ainda mais evidente e se aprofundou, pois, por meio dos principais influenciadores digitais, difundem-se conteúdos até contrários às orientações oficiais da Igreja. No entanto, não recebem qualquer contestação da instituição. Por outro lado, até bem pouco tempo, outrora o Santo Ofício filtrava com lupa as tentativas de avanços propugnadas por teologias mais contemporâneas e ousadas. Em face de tudo isso, faz-se necessária uma séria revisão do papel do magistério confrontado e às vezes contradito pelas redes sociais. Sem isso, corre-se o risco de aprofundarmos cada vez mais o cisma silencioso na Igreja, que já nem é tão silencioso assim. Padre Manuel Godoy, professor e supervisor de estágio pastoral do Departamento de Teologia da FAGE. A questão é simples. Nós só queremos o depósito de sempre da Igreja, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus pregou um evangelho que muitas vezes está sendo pregado diferente, tá? Cisma. O cisma é dos conservadores ou dos ditos, entre aspas, tradicionalistas. Mas e os padres alemães lá que estão querendo fazer uma verdadeira baderna e bagunça, aprovando tudo que é contrário à fé? Esses não são questionados em nenhum momento por esse artigo, por esse escrito. São questionados aqueles que querem defender a verdade. Tá vendo como há muita confusão realmente? Agora, o ensinamento sempre da Igreja querem que seja deixado de lado. Mas o modernismo e as coisas do mundo contemporâneo, essas têm que ser acatadas. Principalmente na moral sexual e tal, na doutrina moral. E aí? A quem nós vamos seguir? A Jesus e o ensinamento de sempre? Ou aqueles que querem trazer outras modas que não são as ensinadas desde sempre na Igreja? Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!